Beleza. Bom, vamos ler esse livro juntos. Esse livro se chama Manifesto da Felicidade, do Maurício Matos. É um livro que eu ganhei de um amigo querido. Inclusive, quem assiste os vídeos aqui do canal já viu eu lendo uma parte desse livro quando eu gravei ali no quintal da minha sogra e eu falei a respeito de quem sou eu para dizer como você deve ser. E a ideia é que todo final de semana a gente tenha 20, 30 minutinhos juntos de leitura aqui. É uma leitura pensante, porque eu não sei o que vai vir nesse livro. Pode ser que venha algo extraordinário, pode ser que venha algo bem simples, tá bom? Eu não estou preocupado com indicar 100% desse livro ou rejeitar 100% desse livro. Aliás, é uma leitura pensante, então a nossa ideia é ler e ir avaliando ponto a ponto e pensando juntos ponto a ponto, tá bom? Seja bem-vindo, Carlos, Marcelo. Muito bom ter vocês aí na primeira live. É uma live histórica, hein? Vocês estão fazendo parte de uma live histórica aí, a primeira live do canal Lugar Original. Muito obrigado pelo privilégio, viu, queridos? E aí eu preparei para vocês essa tela, onde o comentário de vocês vai ficar ali registrado no cantinho, acima aqui, ó, da minha cabeça aqui, ó. E também eu vou colocando algumas observações na medida em que a gente lê esse livro, tá bom? Então, eu coloquei aqui introdução, e a minha ideia é colocar algumas anotações aqui embaixo para a gente ir se recordando disso, né? E ir aperfeiçoando essa leitura cada vez mais, tá bom? Na medida em que a leitura for acontecendo, você pode deixar aqui os seus comentários, seus pensamentos, suas perguntas, tá bom? E conforme a leitura vai acontecendo, eu vou lendo também o chat e aí a gente vai interagindo. Então pega aí o seu café, pega aí sua água. Já estou aqui com a minha xícara de café, mas hoje é só cenográfica, porque o café que está aqui dentro já está frio, já tomei esse café. Mas vamos que vamos para essa leitura. Manifesto da Felicidade. Bom, vamos ler então o que diz a introdução. Diz assim: esse é um livro sobre nós, sobre você, sobre o que você quer, sobre o que você quer ser e o que pode ser. O que você quer ser e o que você pode ser. Deixa eu já colocar essa distinção aqui, porque isso aqui é uma coisa importante de se lembrar. O que queremos ser e o que podemos ser. O que queremos ser e o que podemos ser. Porque essa é uma distinção importante na medida em que nem sempre o que a gente quer ser é o que a gente consegue ser. E o que a gente pode ser, muitas vezes não está dentro da nossa capacidade de enxergar com clareza. Muitas vezes você nem sabe o que você pode ser, o que eu posso ser, porque simplesmente aquilo não foi apresentado a nós como uma possibilidade real. E aí ele vai dizer: e pode ser que você, que nós, não percebamos isso ainda. Sempre dependeu de nós. Somos guardiões do nosso futuro e do nosso caminho. Somos responsáveis por nossas ações e escolhas, e são elas que ditam o nosso caminho e progresso. Quem sou eu para dizer como ou quem você deve ser? Quem qualquer pessoa é para dizer quem você deve ser. No final das contas, não vivemos todos apenas uma vida neste mundo? Você vai mesmo continuar recebendo ordens da mídia, dos seus semelhantes, dos seus pensamentos, medos, pressões externas ou até dos seus pais? Então, aqui ele vai tocar num ponto interessante, que é justamente isso. De quem vem a ideia daquilo que nós somos. Então é quem é que dita o que nós somos. Eu vou colocar aqui, ó.
Quem é que dita quem seremos? A resposta mais óbvia, né, deveria ser nós mesmos. Essa deveria ser a resposta óbvia, mas essa resposta óbvia não é tão óbvia assim. Porque muitas vezes quem dita o que nós seremos é muitas vezes a vontade que a gente tem da aprovação dos nossos pais, então é a expectativa dos nossos pais. Quem dita quem seremos pode ser que seja uma pessoa que você admira muito e você tem como referencial, que você se espelha, e essa pessoa acaba se tornando uma espécie de escultora da sua própria vida, né? Não da vida dessa pessoa, mas da sua vida. Então, quem é que dita quem seremos? O ideal seria que fôssemos nós mesmos, que nós tivéssemos essa decisão pessoal de não permitir que outra pessoa exerça esse poder sobre nós. Mas nem sempre é assim. Nós vamos ver isso ao longo do tempo. Você vai mesmo continuar recebendo essas ordens da mídia, dos seus semelhantes, dos seus medos, das pressões externas ou até mesmo dos seus pais? Vivemos em um mundo constante, de mudanças constantes. O autor indiano Prakash Iyer exemplifica isso de modo brilhante em seu artigo, A Ponte sobre o Rio Choluteca. Agora escuta bem, porque eu li isso aqui quando eu gravei o outro vídeo, né? E eu acho bem interessante isso que aconteceu aqui, ó. Ele fala a respeito de uma ponte de 484 metros de comprimento que foi construída sobre o rio Choluteca em Honduras, na América Central, em 1996. Infelizmente, um furacão atingiu Honduras no mês de outubro do mesmo ano. Milhares de vidas foram perdidas e todas as pontes do país foram destruídas quando o furacão inundou por completo a região. Apenas a ponte do rio Choluteca permaneceu ilesa, firme e forte, mas as vias que levavam até a ponte e além dela foram destruídas pelo furacão, impedindo o acesso a ela. Iyer escreveu o seguinte: a inundação alterou o curso do rio. Então imagina uma ponte que é construída para passar por cima de um rio e de repente acontece um desastre natural e simplesmente o curso do rio passa a mudar. E agora o rio passa ao lado e a ponte vira uma ponte sobre o nada por causa desse desastre natural. Abriu um novo canal e o rio passou a escoar ao lado da ponte. Não embaixo, mas ao lado. Então, ainda que tenha sido forte o suficiente para resistir o furacão, virou uma ponte sobre o nada. Isso aqui é poderosíssimo como metáfora. Uma ponte sobre o nada. Então, vou até colocar aqui, ó. Ponte do rio Choluteca, é isso, né? Uma ponte sobre o nada. Deixa eu ver se escreve Choluteca assim. Choluteca. E olha que metáfora interessantíssima, né? É possível, daí ele vai completar, uma ponte que levava a lugar nenhum. Então é possível construir algo que, ao longo do tempo, pode ser alterado por causa de desastres naturais. Afinal de contas, tem coisas que a gente controla na vida e tem coisas que a gente não controla. O que é que esses governantes ou essas pessoas que construíram a ponte tinham controle? Elas tinham controle das próprias ações, no sentido de querer construir a ponte, de ver a necessidade disso, de como isso melhoraria o comércio do local, o transporte dos produtos, etc. e tal. Mas eles não poderiam prever que ia acontecer esse desastre natural. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente está construindo a nossa existência a partir daquilo que a gente controla, mas existem furacões, existem realidades que podem alterar completamente o curso das coisas.
E aprender a lidar com aquilo que muda é um grande desafio, é um dos desafios que a gente tem. Aprender a aceitar que nem tudo acontece do jeito que a gente planeja, ou do jeito que a gente supõe que vai acontecer, ou do jeito que a gente prevê que vai acontecer. Então, é interessantíssimo pensar. E aí cabe essa pergunta: você já se viu nessa situação? Você fala, olha, eu fiz tudo o que eu podia, o que eu conseguia controlar, eu realizei a obra que eu acreditava, eu fiz tudo conforme o script, mas algo mudou completamente. Um furacão passou e olha, hoje eu me vejo como uma ponte em cima do nada. Muitas vezes não faz nem sentido existir essa ponte. Alguém olha de fora e diz, meu Deus, que maluquice, como é que esse cara construiu uma ponte sobre o nada? Por não conhecer o histórico, entende? Então, se você tem algum sentimento em relação a isso, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Bom, o texto continua. Esse trecho exemplifica o cerne do artigo de Iyer, usando a ponte choluteca como uma metáfora do que pode acontecer conosco, com nossa carreira, com nossos negócios e nossa vida enquanto o mundo se transforma. E de fato, o mundo está mudando e se transformando todos os dias, mais do que antes e menos do que depois. Então, será que devemos nos abrir à inquestionável exaltação e à aceitação ingênua que concedemos a algumas pessoas que fazem parte da nossa vida, tendo em alta conta e considerando como certas as contribuições e opiniões até mesmo de meros conhecidos ou de estranhos? Devemos pensar que nossos professores e pais sabem de tudo? Que o que aprenderam 10, 20, 40 anos atrás ainda se aplica ao mundo em que vivemos hoje? Eles certamente podem acrescentar muito valor em diversas áreas do nosso desenvolvimento, mas da mesma forma podem limitar bastante o nosso pensamento e habilidade de acreditarmos em nós mesmos. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, que são nossos exemplos, elas têm um poder de influência e elas têm uma capacidade de nos ensinar coisas incríveis. No entanto, a gente não deveria dar acesso irrestrito a quem quer que seja, para que é como se a opinião ou o pensamento dessa pessoa fosse absoluta sobre nós. Nós deveríamos aprimorar o nosso senso crítico, a nossa capacidade de enxergar, nossa capacidade de pensar com a nossa própria cabeça. De tal maneira que, se o mundo está mudando e as coisas estão mudando, né, a gente precisa também, minimamente, entender esses processos de mudança. A gente não pode ficar simplesmente permitindo que as coisas alterem a nossa vida sem nenhum tipo de consciência, sabe? Meio que naquela vibe Martim da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente precisa, sim, ter um mínimo de controle a respeito daquilo que nos influencia, daquilo que realmente determina o contorno da nossa existência. E aí, a gente precisa olhar para essas pessoas mais velhas, nossos pais, com muito carinho, com muito amor, é verdade, mas também com uma capacidade de pensar além. Esse é o grande problema da nossa sociedade, muitas vezes. A gente tem uma dificuldade de superar o pensamento daqueles que se transformaram em verdadeiros gurus da nossa própria existência. Superar significa o quê? Pensar além. Pensar o que propõe como pensamento, mas pensar com mais qualidade, com mais quantidade de informações, pensar com mais fundamentações, pensar a partir da nossa própria história também, porque as nossas experiências também delimitam o nosso pensamento, também influenciam ou deveriam influenciar. Aliás, a vida é uma fonte de aprendizado, né? Tudo que a gente erra, tudo que a gente
as situações em que a gente se machuca, tudo isso deveria fazer parte dessa complexidade de conhecimentos que formam a nossa capacidade de pensar por conta própria. E o grande problema é quando a gente ignora tudo isso e simplesmente se fecha em 2 ou 3 pensamentos e vai naqueles 2 pensamentos a vida inteira, defendendo isso a ferro e fogo, de maneira acrítica, ou seja, sem crítica, sem observações, sem análise profunda. E a gente vai meio que vivendo assim a vida toda. E é um estado de bastante conforto viver assim. Porque, afinal de contas, quando a gente decora determinados jargões, determinadas frases prontas, e a gente se fixa em um único pensamento, é bastante confortável porque a gente não precisa pensar mais, basta a gente repetir. Aquilo cai naquilo que entra o nosso piloto automático. E o piloto automático é uma forma do nosso cérebro, de fato, fugir daquilo que é trabalhoso. É um mecanismo poderosíssimo. Quer dizer, se todos os dias eu vou lá escovar os dentes, chega um momento que o cérebro diz, beleza, já entendi como é que funciona isso. E a gente entra em estado de piloto automático e você nem percebe mais que você está escovando os dentes. Isso é bom porque descarrega, né, a sua memória, isso é bom porque isso usa menos energia mental. Aliás, é por causa disso que a gente, né, não dá pane no nosso sistema cerebral, porque imagina se a gente lembrasse de tudo o tempo todo. Uma parte daquilo que a gente lembra precisa ir para esse tal de piloto automático. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que quanto menos consciência, quanto mais piloto automático, mais a gente se torna refém das influências ao nosso redor. E aí a gente está tomando um determinado rumo na nossa vida que a gente nem percebe. É contra o piloto automático que eu tenho produzido também os conteúdos que eu produzo. É para a gente trazer mais consciência para o presente. Quer dizer, eu não estou aqui apenas para ler um livro. Eu estou aqui presente para entender o que isso pode acrescentar à minha vida ou não, de maneira consciente. Eu não estou aqui pensando no almoço, eu não estou aqui pensando na casa dos meus pais, eu não estou aqui pensando nos meus compromissos da semana, eu não estou aqui pensando no problema financeiro, na dívida. Não, eu estou aqui pensando no que esse momento pode trazer de realidade para que eu possa melhorar o meu modo de pensar, de falar, de decidir. Então, é isso. E olha que interessante. A depender do seu campo, a mudança é tão rápida que o que foi aprendido 4, 5 anos atrás já se tornou uma ponte de choluteca. De modo algum, devemos descartar conhecimentos e sabedorias passados, que com certeza são o maior patrimônio da humanidade. Mas nós precisamos ser mais seletivos. Vamos anotar isso aqui agora. Nós precisamos ser mais seletivos. Esse é o ponto, tá? É o ponto da seletividade. Precisamos ser mais seletivos. Até agora, o que esse livro está apresentando para a gente é bem interessante e abre várias janelas de conhecimento. Não sei o que você está achando, não sei se você está gostando. Ser mais seletivos e evocar um processo de pensamento próprio mais categórico. Afinal, acabamos aceitando as opiniões de terceiros com mais avidez do que aceitamos as nossas. Vamos ter que completar esse pensamento aqui. Isso aqui é fundamental. Ó. Precisamos ser mais seletivos e acreditarmos mais em nosso próprio pensamento. Não vai caber aí, eu vou colocar em nosso próprio pensamento. Isso aqui é fundamental.
Precisamos ser mais seletivos, acreditarmos mais em nosso próprio pensamento. Aí continuamos. Ninguém, escute bem, ninguém tem o direito de dizer quem você deve ser. O que você queria querer, o que você deveria querer, quais devem ser as suas aspirações, seus sonhos loucos, seus sonhos mais loucos são seus. Nada imposto é duradouro e raramente é belo. Então, quando alguém impõe algo sobre você, isso não é duradouro e não é belo. Ao menos não é tão bonito quanto a construção da sua própria visão de mundo, de nossos próprios sonhos, de nossa própria realização, baseada em descobertas que fazemos por conta própria. Eu sei que isso aqui parece bem autoajuda, e de fato pode até ser, mas é muito real isso. A gente precisa realmente se lembrar disso, que nada imposto é duradouro e raramente é belo. Nada é tão bonito quanto a construção da nossa própria visão, de nossos próprios sonhos, das nossas próprias realizações, baseadas em descobertas que fazemos por conta própria. Vivemos em uma época em que estamos expostos a uma sobrecarga de informações que tem o potencial de nos colocar no piloto automático sempre que dermos abertura. A mídia, em grande parte, presta um tremendo desserviço à sociedade, nos enchendo de medo, de negatividade, de tragédia todos os dias, apesar de ter em mãos todas as ferramentas para gerar um impacto positivo. O nosso cérebro está programado para ser reativo e medroso, em vez de inspirador, proativo e positivo. Alguns podem dizer que foi assim que nos desenvolvemos nos últimos séculos, passando de seres rurais primitivos a cidadãos de megalópolis urbanas, ainda que a necessidade de lutar pela sobrevivência não exista mais. A mídia continua nos impondo essa visão de modo degradante. E é verdade. Você pode notar que nós estamos muito mais expostos a conteúdos que nos causam medo, insegurança, do que a conteúdos que nos inspiram. Isso é muito claro quando você pega um programa como Casos de Família, em que há todo tipo de tragédia familiar. As pessoas param para assistir, elas ficam ali, querendo ver o quebra-pau. Aqueles programas como Cidade Alerta, por exemplo, né, que é só violência, é só assalto, é só briga. Isso tem muito mais audiência, né? O jornal mesmo, falando dos desastres, a gente fica assim, oh meu Deus, né? E a gente se envolve com esse tipo de conteúdo quase que o tempo todo, no TikTok, no Instagram. A gente muitas vezes é atraído por essas coisas. Agora, notícias que geram inspiração, notícias que geram coisas positivas, que fazem a gente sonhar com coisas melhores, isso não tem tanta audiência. Basta a gente ver até os títulos de vídeo do YouTube. Existe uma cultura dentro do YouTube que você tem que colocar um título impactante, que promete algo que a pessoa nunca viu na vida. Tem que ser um tal de aquilo que a gente chama de clickbait, né? Você promete algo no título e na thumbnail, na miniatura do vídeo, que nem sempre é a verdade sobre o vídeo, porque as pessoas, elas são movidas pelo espetáculo. Se tiver uma coisa mais simples ou mais inspiradora, uma boa parte dos cliques vão embora por causa disso. O Carlos colocou aí, já li sobre isso, de ficar vendo notícias na mídia, principalmente notícias ruins. Notícias ruins dá mais ansiedade e medo, exatamente. E medo vende, né? Medo vende. Nós estamos em época de política, né? De época de eleição. O medo vende. Pessoas que vêm com um discurso que apresentam coisas que causam medo nas pessoas e depois soluções
são aqueles que têm mais votos. O medo vende, por exemplo, seguro de vida. O medo vende cerca elétrica. O medo vende um monte de coisas. E tem muita gente, por exemplo, que não supera isso, entende? Fica o tempo todo funcionando na base do medo e da insegurança. É verdade, Carlos. Começar o dia vendo notícias ruins já começa com ansiedade. E isso também é uma característica da religião. A religião vende um Deus que põe medo nas pessoas. Apesar de algumas afirmações de que Deus é amor, de que Jesus veio para salvar a humanidade, etc. e tal, existe muito discurso relacionado ao inferno, ao pecado, à culpa, ao medo. E Deus se transforma nessa figura que quer, de alguma maneira, te pegar em algum delito, te pegar em algum defeito, em alguma falha. Você, como pai humano, é capaz de lidar com o erro do seu filho, com as limitações dele, com muito amor e carinho. Mas parece que o Deus que nos é apresentado é um Deus pior do que nós, que somos humanos, somos capazes de ser. Muitas vezes nós somos muito mais amorosos do que o Deus que nos é apresentado, porque esse Deus, ele sempre opera na base da ameaça, do inferno, da ameaça, da punição, entende? Então, o discurso do medo e da insegurança, ela vende, ela angaria inúmeros seguidores ao redor do mundo inteiro. Por isso que é um discurso mobilizante, entende? Você taca o terror, as pessoas ficam em pânico e aí você apresenta uma saída. E elas vão como cordeirinhos na direção daquela saída. Então, isso é uma forma de manipulação. E aí, continuando a leitura. E quando nos referimos à mídia, certamente podemos incluir as maiores empresas de tecnologia do mundo, que se converteram em gigantes dos negócios e que têm tantos dados de consumos em mãos que possuem a capacidade de moldar a nós, nossas escolhas e preferências com facilidade. Entende? Elas podem controlar nossos impulsos, causar impactos nos nossos relacionamentos e têm um poder sem precedentes sobre bilhões de pessoas por meio de seus algoritmos. Também temos uma terrível indústria alimentícia centrada em aumentar a lucratividade e que continua usando essa péssima mídia para nos incentivar a consumir alimentos errados, cheios de calorias vazias, e que são o estopim para várias doenças. Então, nós temos a indústria farmacêutica limpando a bagunça que as outras criaram e colaborando com elas ao destruir pouco a pouco o nosso bem-estar com a sua abordagem centrada em tratamentos reativos e cruelmente prejudiciais em vez de preventivos. Mas quem vai colocar um limite para esses canais? Você entende? Quem é que vai colocar um limite para esses canais? Beleza, eu descobri que existe muita manipulação, que existe muitos órgãos de mídia incentivando o consumismo, incentivando um estilo de vida muito ruim. Nós temos as redes sociais como o Instagram, por exemplo, como funcionando como um influenciador na direção de ficarmos nos comparando uns com os outros. A vida do outro sempre parece melhor. E aí, para tentar chegar até a vida do outro, até o padrão de vida do outro, a gente se sente impelido ou compelido a comprar coisas, a fazer viagens que muitas vezes a gente não pode naquele momento. E aí, o que a gente pode fazer? Quem vai colocar um limite para esses caras? E aí o livro vai propor o seguinte, o Maurício Matos vai dizer, nós vamos. Nós temos o poder de ditar o nosso futuro. Temos o poder de parar de buscarmos informações nesses meios de comunicação e virar essas indústrias de cabeça para baixo. Temos o poder de ser mais conscientes
e atentos ao que consumimos, seja informação, comida, medicamentos ou quaisquer outros bens de consumo. Sem nós, humanos, cidadãos, consumidores, nenhuma indústria jamais durará. Então vamos anotar isso, que isso aqui é extremamente importante para a conversa que nós estamos tendo aqui. Vamos anotar aqui. Temos o poder de ditar, vamos colocar aqui, de parar de buscar informações em meios de comunicação que nos manipulam. Temos o poder de parar de buscar informações em meios de comunicação que nos manipulam. Bom dia, Luciano, tudo bem, querido? O Carlos colocou aqui, tenho visitado algumas instituições religiosas, percebi que pouco se fala de amor, sempre se fala do inimigo, o diabo. Exatamente, exatamente. Aí, quando o autor ele vai falar que temos o poder de parar de buscar informações em meios de comunicação que nos manipulam, não é uma questão da gente elencar aqui 10, 20 canais de comunicação e dizer, nossa, esses canais de comunicação são terríveis. Eu ia falar diabolizar, mas como que a gente poderia dizer? Vamos endemonizar, né? Vamos demonizar esses canais. Não assista mais Globo, não assista mais não sei o quê. Não é essa a questão. A grande questão é você e eu olharmos para o nosso estilo de vida e nos questionarmos o porquê que nós gastamos tanto tempo consumindo determinados tipos de conteúdo. Esses conteúdos de manipulação, eles podem estar em todos os lugares, entende? Eles podem estar no feed do Instagram, podem estar no feed do TikTok, podem estar no YouTube, pode estar na televisão, pode estar nos portais de notícias. Então a grande pergunta é, eu, pessoalmente, como eu gasto ou invisto o meu tempo? Eu utilizo o meu tempo para quais canais de comunicação? E essas informações que eu tenho digerido, elas são mastigadas, elas são repensadas? Ou eu simplesmente vou aceitando tudo como verdade absoluta e vou reproduzindo e vou compartilhando o link e vou dizendo para todo mundo que isso é verdade? Essa é a grande educação que a gente precisa desenvolver em nós. No mundo onde tem tanta informação, ser seletivo é quase que obrigação, entende? É como se fosse assim, é uma questão de sobrevivência. Porque se a gente se deixar levar pelo volume de informações que a gente recebe todos os dias, nós não vamos viver. Nós vamos apenas ser levados, porque isso é um tsunami de informações. Você já se sentiu assim em algum momento da vida? Você fala, nossa, eu passei meia hora aqui, rolando aqui no Instagram, e assim, serviu para nada. Serviu só para eu ficar mais ansioso, serviu só para eu ver coisas sem necessidade. Nossa, esse final de semana assisti 3 filmes, assisti 10 episódios da minha série favorita. Sabe? Quando você tá repleto de informações assim, e você se deixa levar por isso, você não tem um consumo consciente. Por exemplo, não, igual nós estamos fazendo aqui, vamos ler esse livro, vamos pensar conscientemente, vamos pensar os prós, os contras, se é legal o que nós estamos lendo, se não é, se temos críticas a fazer. Vamos usar o nosso cérebro aqui, para pensar. A gente muitas vezes não faz isso com as coisas que a gente consome.
Normalmente a gente abraça o pacotão inteiro, a gente diz, não, isso aqui é verdade, e vai assumindo para si aquilo como verdade. Luciano Costa colocou aqui, eu nunca fui adicionado por notícias ruins. Lá no serviço, os taxistas quase sempre falam só de desgraça, acidente, conflito de milícia, bandido. Eu nem desenvolvo assunto para não pegar a carga pesada do assunto. Pois é. E tem pessoas realmente que funcionam nessa frequência o tempo todo. É desgraça, é falando de fofoca, é falando de péssimas notícias. Por isso que a gente tem que se blindar mesmo, a gente tem que aprender a dizer, ó, isso aqui para mim não. E não é uma questão de se sentir superior a ninguém, tá? Nós não podemos também cair na armadilha de achar que ao fazermos a seletividade, nós estamos nos tornando seres superiores. Não, não. É apenas uma questão daquilo que, pra gente, achamos inteligente na nossa administração da vida. Então, se você percebe que você é manipulado por essas coisas, que isso não te faz bem, é uma questão de saúde mental dizer, não, peraí, isso aí eu não quero para mim. Alguém vai me chamar de careta, alguém vai dizer que eu não sou uma pessoa que gosta de se enturmar, alguém vai dizer que eu sou radical demais. E eu não preciso da aprovação das pessoas ao meu redor para ser o que eu sou, entende? Esse na minha opinião, é um caminho saudável de autonomia e de, essa palavra que é tão mal usada, né, do nosso próprio protagonismo na nossa própria história. Agora, se a gente não fizer esse corte, essa seletividade, essa seleção dos conteúdos que nos influenciam, a gente vai se transformando em seres amorfos. A gente vai acoplando uma coisa de um, outro pensamento de outro, e a gente vai se tornando esse ser todo particionado, todo fragmentado. E a gente vai parando de se reconhecer com o passar do tempo. O lugar original, que é esse projeto que eu criei, nada mais é do que um convite a olhar para a nossa própria essência e aprender a proteger mais a nossa essência. Porque a gente vai criando camadas e camadas e camadas de percepção ou de pensamento ou de adaptações que vai escondendo cada vez mais a nossa própria essência. E aí a gente vai se tornando pessoas estranhas, estranhas para nós mesmos, inclusive. Eu fico pensando, por exemplo, se nós tivéssemos um convite de Deus para observar a nossa história de vida. Você já pensou? Se você tivesse uma máquina que você pudesse dizer, ó, me leva para quando eu tinha 15 anos de idade. E você fosse capaz de observar a sua vida aos 15 anos de idade. O que te deixaria feliz? O que te deixaria meio aflito? No sentido de dizer, não vai por aí. Não faça essa besteira. E se a gente tivesse um botão que nos transportasse para a nossa época de solteiro, ainda jovens? E a gente observasse o nosso eu jovem agindo? O que nos traria alegria? O que nos traria tristeza? E se a gente tivesse um botão que pudesse fazer a gente acessar nós mesmos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Esse é um exercício interessante porque, se olhando de fora, talvez a gente pudesse ter uma percepção um pouco mais clara, no sentido de dizer, caramba, essa é a vida que você está vivendo? É nesse nível que você quer viver a vida? É nessa mediocridade? Eu falaria isso para mim, certamente. É desse jeito mesmo que você decide gastar o seu tempo, gastar os seus recursos mais importantes? É com isso mesmo que você vai gastar o seu dinheiro, Rodrigo? Eu acho que seria uma experiência bem interessante. E para finalizar aqui a introdução do livro, né?
falta ainda uma página e meia. Olha que interessante. E não, nem toda mídia é negativa. Assim como nem todos os pais são maravilhosos, infelizmente. A mídia cumpre o seu dever de garantir que estejamos cientes disso. Entendo que possa ser uma comparação anormal, mas o ponto é que nossas experiências nunca ressoarão totalmente com as dos nossos conhecidos. E essa é uma das belezas da vida, ser capaz de aprender por nós mesmos e ter experiências que ninguém será capaz de replicar por completo, pois são particulares ao nosso caráter e individualidade. Cabe a nós mesmos sermos minuciosos em nossos processos de pensamentos e analisarmos nossas situações de mudança, aprendendo a confiar em nossa intuição, a dizer sim em vez de não o tempo todo, a acolher o desconforto em nossas vidas, pois é o que nos levará ao progresso e ao desenvolvimento. Mas você é o único a saber quando está pronto para tal desconforto e que tipo de desconforto lhe trará a melhor originalidade, recompensa, experiência e momentos felizes e inesquecíveis. E aí tem uma parte aqui bem grandona, ó. Temos o poder de ditar o nosso futuro. Uma frase bem clichê, mas a gente precisa se lembrar disso. No fim das contas, todos os extremos tendem a ter um lado mais negativo. Vamos anotar isso aqui, porque isso aqui tem várias aplicações importantes. Vou colocar aqui, ó. No fim das contas, todos os extremos, vou até colocar aqui, ó, todos os extremos tendem a ter um lado mais negativo. Vou até cortar aqui a frase para poder caber tudo aí direitinho. Aqui também. Todos os extremos tendem a ter um lado mais negativo. Vamos entender o que ele quer dizer com todos os extremos? Especialmente neste mundo de dicotomias em que nos encontramos. Mas é importante notar que nem toda mídia é negativa. Então, quando a gente dá uma opinião crítica sobre algo, não quer dizer que tudo está naquela categoria. Então, a mídia é uma coisa muito ampla, ela é muito variada. Tem, por exemplo, meios de mídia que tomam mais cuidado em não ficar oferecendo o tempo todo informações negativas. Inclusive, tem um perfil no Instagram que só mostra coisas positivas. Ele vai para o outro extremo oposto, né? Eu esqueci o perfil, o nome do perfil, mas ele acaba sendo um contrabalanço interessante, né? Já que a gente tem tantas mídias oferecendo medo, insegurança, ter um espaço de mídia que oferece notícias boas, do tipo, olha, a vacina tal está sendo desenvolvida e já está, enfim, em fase final. Olha, em tal lugar um empresário, enfim, resolveu o problema da fome naquele lugar. Olha, grupos estão se mobilizando para limpar praias no litoral de tal lugar. Sabe, uma mídia que também inspire as pessoas, né, a serem melhores, né, como pessoas. Eu me lembro, por exemplo, no próprio canal do YouTube, né, na plataforma do YouTube, tem alguns canais, como por exemplo, se eu não me engano, é The Life is Awesome, né, que em inglês é A Vida é Incrível, que mostra apenas exemplos positivos, né? Pessoas habilidosas, pessoas superando os próprios limites do corpo, da mente, enfim, pessoas do mundo dos esportes fazendo coisas incríveis que dificilmente a gente consegue fazer com pouco treino, né? Então é bem interessante ter acesso também, incluir no nosso diário de informações, informações como essa, né? Isso nos inspira, isso nos ajuda a viver melhor também. Olha que interessante. É importante notar que nem toda mídia é negativa,
assim como nem toda empresa ou marca de alimentos por aí quer nos causar danos, ser prejudicial à nossa saúde e agir assim de maneira consciente. Ser capaz de reconhecer isso e estar ciente desse extremo do espectro é tão importante para a nossa construção geral quanto para identificar o problema, a causa principal. E de modo algum este será um livro negativo, pelo contrário, será um conto revelador de sua vida, de nossas vidas, e de todo o potencial não realizado que estamos deixando de lado. Não apenas para nós mesmos, mas para os outros em nossas comunidades. Sua vida é o seu caminho, mas não há dúvida de que precisamos um do outro. Prosperamos quando nos unimos e trabalhamos juntos, como uma comunidade. Prosperamos com o sucesso e a glória uns dos outros, muito mais do que por nós mesmos. Então, vamos nos preparar para ser o combustível de inspiração para os nossos parentes mais próximos. Eles precisam ver sua mudança e seu sucesso para se inspirarem a fazer o mesmo. Espero que esta seja uma jornada esclarecedora, uma em que sejamos receptivos a novas ideias, em que sejamos confiantes, amorosos, gentis, generosos e respeitosos. Vamos anotar isso aqui, porque a gente já está chegando ao fim da introdução e hoje nós vamos ficar só na introdução mesmo, que já é bastante coisa para a gente pensar durante a semana. Vamos colocar aqui, ó. Eu achei bem interessante, ó. Desculpa aí se estiver saindo muito o latido da minha cachorrinha ali. Depois eu vou colocar um filtro de ruído para aparecer menos se estiver atrapalhando muito aí. Vamos nos preparar para ser o combustível de inspiração para os nossos parentes mais próximos. Vamos mudar isso aqui para as pessoas ao nosso redor. Porque quando a gente melhora a nossa própria vida, a gente, na verdade, melhora a vida das pessoas ao nosso redor. A gente oferece um recurso de inspiração para todas elas também. O Carlos colocou aí, depois manda o link do canal de notícias boas para o meu contato. Beleza. Quando eu finalizar aqui essa live, eu vou deixar esse vídeo aqui no nosso canal Lugar Original e na descrição do vídeo eu vou colocar todos os links que nós citamos aqui durante a aula. A aula não, durante a leitura. Eu estou tão acostumado a dar aula a semana toda que eu falei aula, mas essa leitura, tá bom, queridos? Vamos lá. Espero que ela infunda autoconfiança em cada um de vocês, afirmando que você é o mestre da sua vida. Estamos todos fartos do status quo, fartos de sermos descaradamente enganados com tanto desrespeito pelo nosso bem-estar, com tanto desrespeito às nossas vidas, mas alguns de nós ainda não despertaram para isso. Contudo, eu não tenho dúvida de que todos nós preferiríamos viver na cidade da gentileza. Vamos usar esse... Vamos anotar isso aqui, ó. É para isso que nós precisamos... É para esse lugar que nós precisamos caminhar, ó. Vou anotar só os dados aqui, ó. Cidade da gentileza, onde a igualdade reina suprema, onde a igualdade reina suprema, onde o amor, a informação, a bondade, aliás, a bondade, o amor, deixa eu colocar o amor aqui embaixo, o amor, a bondade, a generosidade e a reciprocidade são os únicos legisladores, onde a informação verdadeira, positiva e de valor agregado é igualmente compartilhada e disseminada, onde uma mão amiga estará sempre à nossa espera,
assim como a nossa estará à disposição dos outros. Isso aqui, ó, eu vou até colocar em destaque aqui, porque é como se fosse de fato, uma declaração universal, vamos dizer assim, de qual é a cidade que nós gostaríamos de viver, qual é o lugar que gostaríamos de conviver todos os dias, né? É um lugar assim. Deixa eu colocar o como aqui para baixo. É um lugar que a gente poderia chamar de cidade das gentilezas, né? Um lugar onde a gentileza, a igualdade, o amor, a bondade, a generosidade fossem a lei. E talvez você diga assim: ah, não, Rodrigo, agora você começou a viajar na maionese. Porque isso que você está falando é uma utopia, é uma coisa impossível de acontecer. E eu vou dizer para você que não é uma utopia, não é uma coisa muito difícil de acontecer, no sentido que nós não estamos aqui para dizer que nós precisamos mudar o mundo para o lado de fora. O mundo que a gente precisa alterar é o mundo de dentro, é o mundo da gente. Se nós formos cidadãos desse reino, dessa sociedade que estende a mão, que busca a bondade, o amor, a generosidade, a reciprocidade, nós já estamos construindo isso para a futura geração. E aí alguns vão dizer: mas como assim, Rodrigo? Tem muita maldade no mundo, tem muita gente maldosa, eu não posso viver desse jeito, sendo que tem muita gente que trai, que faz coisas ruins, que não será que não será receptiva a tudo isso que eu posso ser de bom. Não, é verdade, você tem razão. Nós estamos vivendo numa espécie de ninho de cobras. Nós estamos vivendo numa sociedade com bastante gente maldosa. E eu não estou dizendo aqui para a gente cultuar a inocência ou então aquela postura de uma espécie de bondade ingênua. Mas eu estou falando que nós podemos adotar um tipo de generosidade inteligente, de uma bondade que sabe atuar no mundo tão carregado de maldades, de um amor que pode atuar sim num ambiente bastante alimentado pelo egoísmo. Isso é um desafio, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é um caminho que a gente precisa percorrer, que é o mesmo caminho proposto pelo próprio ensino de Jesus, inclusive. Entende? Quando você aprende o caminho da bondade, da generosidade, mesmo vivendo em um mundo cercado de pessoas maldosas. É o que Jesus disse: sejam simples como as pombas, mas sejam espertos, astutos como as serpentes. Esse é o nosso desafio. Se você só for simples como as pombas, você vai ser devorado por essa sociedade. Você vai ser usado, vai ser manipulado, vai ser assim, vai ser uma presa fácil. Se você for só esperto como as serpentes, você vai se tornar sagaz. Você vai se tornar um cara, entre aspas, esperto no mau sentido, alguém que sempre olha as coisas do lado da maldade, a partir da maldade. Agora, a junção dessas duas coisas, ser simples como as pombas e ser espertos como a serpente, é o grande desafio da gente, visto que a gente vive numa sociedade de pessoas que enganam umas às outras, numa sociedade que quer tirar vantagem de tudo, numa sociedade de pessoas que muitas vezes querem te punir, querem fazer o mal. Então, é um desafio. Nós vamos desenvolver esse assunto aqui com o passar do tempo. Agora sim, os últimos parágrafos. Primeiro ele fala: essa é a minha esperança e aspiração ao escrever e compartilhar esse livro com você. Existe um lugar onde o que é melhor para mim é melhor para nós. Onde o que é melhor para você é melhor para mim. O que é melhor para nós é melhor para mim. O que é o ato mais altruísta é o ato mais egoísta.
O que é o ato mais egoísta é o ato mais altruísta, ou seja, o que eu busco para mim passa a ser bom para todos, porque o que eu busco não leva em consideração apenas o eu, leva em consideração também quais os desdobramentos dessa conquista para a sociedade como um todo, onde passamos pelo espelho e parecemos tão bem quanto nos sentimos e de fato nos sentimos tão bem quanto parecemos. Esse lugar é o que chamarei de pote de ouro. Lindas palavras da mente brilhantemente otimista do autor best-seller e vencedor do Oscar, Matthew McConaughey. Espero que ao longo da nossa jornada você se sinta empoderado para encontrar seu leito de rosas e ajudar outros a encontrar o deles. Tenho certeza de que você tem uma paixão inspiradora, que deseja e precisa compartilhar com o mundo. Peço apenas que confie em seu eu interior mais do que você já confiou em qualquer outra pessoa. Seja curioso, seja faminto, mostre sua magia ao mundo e aspire a inspirar outras pessoas. Vamos juntos, por meio de um momento de felicidade arrepiante, reencontrar essa trilha, um passo de cada vez. Estou ansioso para vê-los gigantescos lá do outro lado. Então, veja, estou indo agora para as considerações finais. Então, coloca aí o que é que você pensou sobre essa primeira leitura. Nós já estamos aqui com praticamente 1 hora e pouquinho de live. Coloque aqui as suas considerações finais. O que você achou interessante, o que você não achou, qual a crítica que você pode apresentar aí para aquilo que a gente leu. Eu vou ler o seu comentário, vou também dar as minhas impressões. Eu, a princípio, fiquei reticente em começar a ler esse livro. Eu recebi ele de presente de um grande amigo, o Fábio. Ele me deu de presente de aniversário, E como ele é um livro de autoajuda, a gente fica meio que com o pé atrás. Mas será que vai ser um livro ruim e tal? Só que no momento em que eu pensei a respeito disso, eu me lembrei que eu não preciso ter medo de livro algum, Contanto que a gente pense o livro com a nossa capacidade de pensar mesmo, Que a gente retire o que seja bom e descarte aquilo que não seja bom. Então foi por isso que eu escolhi exatamente ele para ler. Tudo para mim aqui vai ser novidade a partir do próximo encontro. Eu já tinha lido essa introdução, tinha gostado bastante, fiz inclusive um vídeo aqui no canal a respeito disso. E a partir do próximo capítulo vai ser absolutamente tudo novo, tá bom? Inclusive só está arriscado aqui, só está marcado aqui na introdução. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A introdução está toda anotada aqui com caneta, com lápis, etc e tal, tá vendo? Daí a partir agora do capítulo 1 vai ser tudo absolutamente novo. Beleza? Sem considerações aí no chat. Gente, um beijo no coração de vocês. Adorei viver essa experiência aqui. Na semana que vem, a gente vai voltar a estar aqui juntos no domingo às 9 horas da manhã para continuidade desse livro, tá bom? Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, essa live, para que elas possam conhecer também esse projeto e quem sabe a gente possa ler aqui ao longo do ano, muitas coisas interessantíssimas e aprendermos muita coisa juntos aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.